Neste fim de semana consagrado aos campeões, nós tivemos 15 definições de campeonatos estaduais entre o sábado e o domingo. Se o sábado já havia consagrado o terceiro título consecutivo do Flamengo no Rio, o segundo do Atlético em Minas, os títulos do Manaus, na Amazonas, CSA nas Alagoas, Altos no Piauí e Sergipe, neste domingo 10 torcidas estão dando a volta por cima, comemorando, festejando. Parabéns às torcidas de São Paulo, Grêmio, Fortaleza, Náutico, Atlético de Alagoinhas, Grêmio Anápolis, Paysandu, Cuiabá, Sampaio Correia, Real Noroeste lá do Espírito Santo. Parabéns pelos títulos conquistados. Vamos valorizar essas conquistas. Eu não sou um cara propriamente um defensor dos estaduais, mas já que eles existem e servem de subsistência para muitas equipes e a salvação para muitos estados da federação, vamos valorizar pelo menos a definição desses campeões. Para muito time aí é importante um título. A começar, por mais importante deles, que é o título mais forte em termos de estaduais, pela competitividade, pela quantidade de bons times, é São Paulo. O São Paulo está comemorando um título paulista depois de 16 anos. 16 anos para o São Paulo, um gigante desse, é um tempo muito grande. E são 16 no Paulista, mas são 9 em qualquer taça. O São Paulo, desde 2012, com a Sul-Americana, não festejava nada. E vinha de uma perda do Campeonato Brasileiro, que ele liderou em boa parte, chegou a abrir uma vantagem muito grande e desperdiçou na reta final. Né? E vinha batendo na trave aí, e de repente ganha esse Campeonato Paulista com uma vitória muito bonita, muito meritória, com muita personalidade sobre o Palmeiras por 2-0. O jogo foi no Morumbi. Por que desvalorizar? O São Paulo entrou desfalcado do Daniel Alves e do Benítez, um jogador pela ala direita e um meia, que ele tinha encontrado como artífice de armação junto com o Reinaldo pela esquerda. O Luciano era um cara que vinha fazendo os gols desde o ano passado, mas o Luciano ficou no banco. Ele foi vetado no último jogo, no primeiro jogo, e ficou no banco preservado, porque não tinha condição de jogar os 90 minutos. O São Paulo entrou sem esses 3 jogadores e jogou de igual para igual para o Palmeiras, que tem um elenco mais homogêneo, talvez o elenco mais homogêneo do futebol brasileiro. Jogou com personalidade e saiu na frente no primeiro tempo com um gol do Luan. É verdade, foi um pouco por acaso, não que o Luan não quisesse fazer. Ele chutou uma bola quase prensada, fora da área. Só que a bola desviou no Felipe Melo e o Everton não conseguiu defender, só ficou olhando para ela entrar. 1-0 São Paulo, ali deu o jogo à feição do tricolor, que administrou bem o segundo tempo, as trocas de jogadores do Palmeiras, as mexidas de banco e soube matar a partida e o campeonato aos 31 do segundo no contra-ataque muito bem feito, em que o Luciano fez o segundo gol. O Luciano que entrou no meio do jogo. E se não fosse o Everton, seria 3-0, porque aos 38 ele defendeu uma bola quase milagrosa aos pés do Sara. Gabriel Sara, na cara dele, ele conseguiu no reflexo tirar. Parabéns ao tricolor paulista, campeão, ganha um alento. Não que ser campeão estadual signifique muito tecnicamente para o restante da temporada, para voos maiores que esse São Paulo aspira, mas para quem estava nesse jejum todo de uma década, de 16 anos sem esse título e de 9 sem qualquer conquista, ser campeão paulista tira um peso das costas. Alivia o time e deixa ele mais leve. Muito bem dirigido pelo Hernan Crespo, o argentino que chegou e ajeitou com esse esquema de 3 zagueiros, com o Daniel Alves numa ala, com o Reinaldo na outra. O time ganhou uma mobilidade, ganhou uma compactação, ganhou um poder de penetração, de finalização. Está muito bem o São Paulo para o brasileiro. Mesmo para a Libertadores, que ele perdeu o jogo do Racing, deve perder o primeiro lugar do grupo aí. Mas o São Paulo se encorpa, ganha moral, ganha confiança, o que precisava com isso. No Sul, a vitória por 2-1 de virada no primeiro clássico deu uma vantagem muito grande para o Grêmio, jogando em seu estádio agora, na Arena Grêmio. E ele soube impor essa vantagem sobre o Inter. Um jogo equilibradíssimo, mas com o Grêmio melhor nos momentos de definição. O jogo foi muito tenso, muito empurra-empurra de jogador. Numa delas, aos 38, Rafinha agrediu o Yuri Alberto, deu uma falta violenta no Yuri Alberto. O Yuri Alberto revidou e os dois foram expulsos. O Rafinha experiente, não precisava disso. Campeão de tudo pelo Flamengo na temporada passada, não precisava disso, né? Temporada atrasada, né? E o Yuri Alberto
é bom que fique de olho. Ele foi expulso quinta-feira na Libertadores. Ele fez o gol contra o Olímpia, da vitória, lá em Assunção, que deu a classificação ao Inter, né, praticamente a classificação, comemorou, tirou a camisa, recebeu o amarelo e depois deu uma cotovelada no zagueiro, no adversário, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Em 4 dias foi expulso 2 vezes. É um garoto promissor, está muito bem no Inter, é o que surgiu no Santos e está muito bem no Inter, desenvolvendo seu futebol, mas precisa acalmar os ânimos aí. Não dá para ficar sendo expulso todo jogo. Já vai desfalcar, né? Já vai desfalcar na Libertadores, na rodada final, e vai pegar alguma punição aí para essa expulsão nessa final do Gaúcho. Aos 52 minutos, o jogo teve acréscimo por causa dessa confusão aí, o Ferreirinha, num contra-ataque muito grande, Matheus Henrique puxou, Diego Souza lançou, muita velocidade, Ferreirinha carregou da esquerda para o meio, aquele drible que ele corta para o meio, bateu de primeiro, o Marcelo Lomba nem viu onde ele entrou, 1-0 o Grêmio. Se o Inter precisava fazer 2-0 para ser campeão, precisaria de 3-1, ou de 2-1 para provocar pênalti. Mas conseguiu, foi valente, tentou. Aos 21 minutos, Rodrigo Dourado de cabeça empatou. Esperava-se o Inter para cima, pressionando o Grêmio em busca da virada que ele desse, pelo menos a chance de decidir o título nos pênaltis. Não foi nada disso que aconteceu. Aos 36, o Wanderson acertou o travessão e o Grêmio começou a perder um gol atrás do outro, porque a entrada do PP sem a saída do Ferreirinho, os dois levaram à loucura a defesa do Inter. O Grêmio perdeu uma sequência de gols impressionante. Aos 47, na maior delas, o PP fez a jogadaça pela esquerda, o Ricardinho na pequena área, sem goleiro, chutou para fora. Mascou o chute, chutou de tornozelo para fora. O Grêmio poderia ter vencido esse jogo, mereceu vencer pelo que foi todo do partido, e é tetracampeão gaúcho. Tetracampeão. Que a diretoria do Inter não venha querer descontar em cima do técnico, né? Miguel Ramírez, o espanhol, que ele namorou por tanto tempo. É chato perder um título pro Grêmio. Tá durando esse tabu do Inter com o Grêmio aí. O Grêmio vence a maioria dos jogos. Nesse até não venceu, mas venceu o título. Né? O Inter tem um Libertadores pela frente, tem um brasileiro, tem um elenco bom, um time bom. Tá precisando de um ajuste ali. Tem uma temporada promissora pela frente, ainda tem Copa do Brasil também, tudo. Então, que se dê tempo a ele de fazer o seu trabalho. Já se deu para ver que é um trabalho de médio, longo prazo. Tem que dar a ele tempo. Né? Ao passo que o Thiago Nunes já pegou um Grêmio meio consolidado do Renato Gaúcho, ele deu uma aprimoradinha aqui e ali, o Grêmio não entrou na Libertadores, ele caiu na pré, ele está na Sul-Americana, é verdade, já está classificado para a próxima fase, começa a reencontrar seu jogo, é um time mais ajustado há mais tempo do que o Inter. E soube impor isso nessa decisão do Gaúcho que lhe deu o tetracampeonato. Se o Grêmio foi tetra, o Fortaleza foi tri no Ceará e invicto. Lá foi uma decisão em jogo único, Fortaleza e Ceará. O 0-0 deu o tricampeonato invicto ao Fortaleza, jogo dramático, o Ceará pressionando no final de tudo quanto é jeito, para lá para cá, o Fortaleza tendo um ou outro contra-ataque, o Fortaleza tricampeão, mais um tricolor aí, né? Deu tricolor em São Paulo, tricolor no Sul e tricolor lá no Ceará. São 2 times da Série A do brasileiro que tem feito bons e dignos brasileiros aí. O Ceará, até no momento, melhor no todo do que o Fortaleza, mas se frustra, porque o rival coleciona títulos lá estaduais, é o 3º seguido. No Pernambuco, Náutico Sport. Né? 1-1 o jogo, Chiesa aos 32, do segundo para o Náutico. O Náutico já se preparava para comemorar quando aos 41 o Mikael empatou para o Sport. A decisão foi para os pênaltis e nela deu Náutico 5-3. Jean Carlos abriu para o Náutico 1-0, Iago Maidana empatou 1-1, Vinícius pôs 2-1 para o Timbu, Mikael para o Leão 2-2, Hereda 3-2, Trellis 3-3, Giovani bateu com displicência no meio do gol, o Maílson pegou. Mas o árbitro, Rafael Trace, voltou atrás, alertado pela VAR, porque o Maílson tirou os 2 pés da linha. Não pode. É a regra. É chato? É. Mas o VAR está ali para isso também. Mandou voltar e o Giovani bateu com força, com raiva. 4-3 para o Sport. O Marquinhos, não sei se desconcentrou, bateu para fora a 4ª cobrança. 4-3 para o Náutico. A 4ª cobrança do Sport. E o Chiesa, artilheiro do Campeonato Pernambucano, jogador experiente, já passou N camisas do futebol brasileiro, como Fluminense, Cruzeiro, né, com clubes grandes aí, São Paulo, né, o Chiesa cobrou 5-3, definiu Náutico campeão pernambucano. E os outros títulos definidos desse domingo, na Bahia, primeira decisão entre times do interior, o Bahia de Feira 2, Atlético de Alagoinhas 3.
o time de Alagoinhas foi campeão pela primeira vez em sua história. Em Goiânia, Vila Nova de Goiás 1, Grêmio Anápolis 1, nos pênaltis, na decisão por pênaltis, 5-4 para o time de Anápolis. Grêmio Anápolis campeão goiano. No Pará, Paysandu de virada 4, Tunaluso 1. Paysandu, Papão da Curuzu, bicampeão paraense. A Tunaluso tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, estava 3-1 por 3-1, estava 3-1 pro Paysandu, né, que ele tinha feito 3-1, ia para pênalti, o Paysandu ainda fez 4 e conquista o bicampeonato paraense. Mais cedo, o Cuiabá tinha empatado com o Operário de Varza Grande por 1-1 e foi bicampeão matogrossense. Cuiabá, que está na Série A do Brasileiro. Motoclube 1, Sampaio Corrêa 3, Sampaio Corrêa, que está na Série B, campeão maranhense. Rio Branco de Venda Nova do Imigrante 1, Real Noroeste de Água Branca 1. Nos pênaltis, 8-7 para o Real Noroeste, também um título inédito, campeão capixaba. Então, 10 torcidas comemorando aí, né? Parabéns a todas as torcidas, parabéns esses que estão comemorando aí, são 15 títulos. E já tinha um 16º comemorado na semana passada, o Brasiliense, decacampeão do Distrito Federal. Tem alguns estados que ainda estão em aberta decisão, algumas vão terminar no meio da semana, Santa Catarina, por exemplo, o Avaí fez 2-1 na Juventude no primeiro jogo, Paraná ainda não se definiram os finalistas, tem outros estados ocorrendo aí que tem mais chão pela frente. Então, essas 15 torcidas, mais 16 com o Brasiliense, parabéns, domingo, festejando, fim de semana dos títulos, que vem agora os campeonatos brasileiros. A, B, começa nesse próximo fim de semana. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Até a próxima.